Olá a todos! Vamos dar continuidade ao projeto e nessa aula vamos falar sobre Level Design. Tive que definir um tema para o jogo e decidi que, para o exemplo, vou criar uma espécie de floresta procedural. Esse sistema vai nos permitir alterar para o tema que quiser, dependerá do conjunto de assets que for utilizar. Para essa aula, irei utilizar esse Nature Open World Fantasy. É um pack que a Epic nos deu de graça há um tempo atrás. Ela sempre nos dá packs estilizados, então só escolher algum de sua preferência. Se não tem, não deixe de acompanhar no canal os avisos dos assets gratuitos 2 vezes por mês, sempre vem coisa útil assim. Acompanhe. Uma dica importante é não importar diretamente os assets para o projeto, porque tem bastante coisa desnecessária. O que é interessante de se fazer é criar uma cópia do projeto, tanto para usar para fazer experimentos, como para depósitos de assets. Podemos simplesmente no launch da Epic Games clicar com o botão direito no projeto e clonar. Só nomear. O projeto clone vai servir para testar se funciona e validar antes de migrar para o projeto oficial. Vou entrar nele e no Level Showcase. Aqui conseguimos ver todos os assets que contém no projeto. Se os assets não estiverem coloridos corretamente, cheque nas configurações do projeto a opção Runtime Virtual Texture. Só habilitar e reiniciar. Essa aula de Level Design será voltada para computador. Iremos utilizar tudo que a Unreal pode oferecer, como Lumen, Nanite, Chaos Destruction, muita iluminação e partículas. Para mobile e VR, as soluções precisam ser mais otimizadas, então tenha isso em mente. Para o meu projeto, eu estarei utilizando toda essa vegetação aqui. Irei fazer uma floresta procedural com esses assets. Vou migrar apenas esses meshes para o meu projeto. No Content Draw, clicar com o botão direito na pasta dos meshes e migrar. Automaticamente ele vai selecionar todos os arquivos relacionados com os meshes. Materiais, funções de materiais, texturas e tudo. Só clicar em OK, depois ir até a pasta do projeto que quiser migrar e selecionar a pasta Content. Pronto, agora é só voltar ao projeto. Irei fazer a lógica do ambiente dentro do blueprint do piso. Assim poderá ter diversos pisos com temas diferentes. Primeiro vamos substituir esse piso por um com grama em cima. Vou copiar as dimensões do tile para criar outro cubo e colar para utilizarmos como referência. Primeiro vou criar um novo material. Vou nomear de M_Tilegrass e entrar. Para o piso será um material simples, vou pegar uma textura de grama e conectar a cor. Para não ter nenhum problema com tiling, vou utilizar o Node World Position para projetar essa textura de cima para baixo e dividir por 500 para aumentar o tamanho dela. Aplicar. Dessa forma, ao gerar o piso na frente do outro, sempre irá manter a continuidade da textura, bem útil. Agora vamos adicionar grama em cima desse mesh. Poderíamos ir no blueprint e adicionar vários meshes de grama em cima do piso, mas isso tanto é trabalhoso como não é otimizado. Então vamos fundir o piso com toda a grama em cima em um único static mesh. Para isso vou utilizar o modo de folhagem. Primeiro selecione a grama que vai utilizar e arraste para cá. Só criar o arquivo do tipo folhagem. Agora, utilizando a ferramenta Paint, com a grama selecionada e o filtro de Static Mesh, podemos pintar no mesh. Ajuste a densidade como quiser, mas leve em consideração a performance. Quanto mais denso for, mais complexo isso fica. Vou exagerar que é para vermos o impacto na performance. Se virmos aqui no Outline, temos esses 5 assets compondo esse piso. Vamos juntar tudo em um único Static Mesh. Com eles selecionados, vir aqui em cima em Actor, na seção de ferramentas, Merge Actors. Selecionar Merge e a pasta destino para o asset. Aproveitando, vou transformar ele para Nanite. Vamos fazer isso com todos os meshes que utilizarmos. Pronto, vou colocar no level para ver. Certinho, temos o tile com a grama. Mas o pivô está errado. O ideal é que ele fosse no centro, que nem o blueprint.
Podemos resolver isso facilmente utilizando o modo de modelagem. Com o mesh selecionado, vir aqui na seção Xform e então editar pivô. Agora é só clicar em centro e embaixo. Automaticamente vai alinhar o pivô. Só clicar em aceitar para finalizar. Pronto, agora temos um novo tile. Vou deletar e ir até o blueprint do piso para substituir. Como já está no tamanho certo, vou apenas adicionar o Static Mesh. Só encaixar na posição correta. Nos detalhes, vou remover as sombras e a colisão desse mesh. Irei utilizar o tile inicial como colisão. Vou apenas deletar essas divisórias e deixar o mesh invisível. Pronto, agora podemos testar. Vamos ver. Certinho, agora temos nosso piso com gramas. E é sempre possível refazer e ter pisos de diferentes maneiras. Agora vamos começar a criar nossa floresta procedural. Nem dá para perceber repetição, mas vamos começar fazendo uma pequena randomização nessa grama. A ideia será simplesmente rotacionar o tile de 90 em 90 graus, assim teremos 4 variações de gramas para o tile. Vamos entender. Vou até o Event Graph e criar uma nova função. Vou nomear de Random Design. Vou arrastar a referência do tile para o gráfico. E buscar por Set Relative Rotation. Vou dividir a estrutura. E para randomizar apenas o Z ou o O, vou utilizar o Select. Vou querer selecionar entre 4 opções. 0, 90, 180 e 270. E para o Index vou utilizar o Random Integer in Range e randomizar entre 0 a 3, que é a quantidade de opções. Pronto, eu vou deixar aqui comentado e para testar vamos utilizar o Construction Script. Como estamos spawnando o piso, as lógicas do Construction Script serão acionadas assim que o piso for gerado. Além disso, também poderemos ver as alterações enquanto utilizarmos o editor. Por exemplo, vou conectar a função e toda vez que eu compilar, teremos uma variação aleatória. E ao reproduzir, também estarão aleatórios. Agora vamos estender essa função aqui e criar nossa floresta. Vou começar colocando os arbustos nas bordas da pista. Adicionar um Static Mesh e selecionar algum como referência. Nomear para bushes. Vou duplicando e posicionar 3 bushes de cada lado. Agora vamos randomizar a rotação, a escala e o tipo desses arbustos. Vou até a função e jogar a referência dos 6 meshes para o gráfico. Para aplicar a função em todos de uma vez, vou criar uma lista deles com Make Array. E utilizar um For Each Loop. Primeiro vou buscar por Set Static Mesh para mudar o tipo de arbusto. Em New Mesh vou utilizar o Select. Aqui é interessante utilizar meshes que são mais ou menos do mesmo tamanho, porque mais na frente vamos randomizar a escala de todos juntos. Então é só ajustar os meshes antes. Para os bushes usarei apenas as opções, uma com flor e outra sem flor. Randomizar de 0 a 1. Vou continuar com a lógica e buscar por Set Relative Transform para randomizar um pouco. Vou dividir a estrutura do Transform. Não quero mudar a localização dos bushes, então vou buscar por Get Relative Location e plugar na localização. Para a rotação vou dividir a estrutura também, e para o yaw vou utilizar o Random Float in Range. Como o pivô está no centro, podemos rotacionar de 0 a 360 graus. E para a escala vou utilizar outro Float in Range e colocar o intervalo de 1 até 1.5 para causar uma diferença.
Pronto, vou nomear essa lógica para Random Bushes. Vou adicionar um node de sequência para organizar e acionar tudo em sequência. Vamos ver. Certinho, qualquer coisa é só ajustar a posição dos bushes manualmente conforme seu projeto. Vou tirar também a colisão e a sombra. Agora vamos criar a floresta. Vou começar com o piso. Vou adicionar um shape plano e deixar com as mesmas dimensões do cubo. E vou deixar junto assim para usar como referência. Agora eu vou estender apenas no eixo Y. Esse será o landscape, todo plano. Estiquei 130 no Y. Vou colocar o material da grama. E agora eu vou adicionar a grama da mesma forma que fizemos com o piso. Vou colocar outro tipo de grama. E uma variação na escala antes de pintar. Vou voltar porque está gerando as duas gramas selecionadas. Só desfazer com Ctrl Z e reajustar como quiser. O comando para refazer aqui na Unreal é Ctrl Y. Vou livrar o meio e as pontas. Deixando simétrico assim, podemos rotacionar para termos um tipo de variação nessa grama também. Vou selecionar todos os assets que compõem o piso. Vir aqui em Actor e Merge Actors. Só selecionar o local destino. Agora sim. Deletar. Vou até o Blueprint e adicionar um novo Static Mesh. Já virar com o que estiver selecionado. Vou apenas descer um pouco o nível do piso da floresta. Vamos ver. Estou achando essa grama muito pequena. Vou desfazer e reaplicar com uma escala maior. Qualquer dúvida, só checar a aula sobre essa ferramenta folhagem. Fazer o mesh novamente. E corrigir o pivô. Pronto. Colocar no Blueprint novamente. Antes de testar, vamos logo aplicar uma rotação nesse piso também. Vou até a função, jogar referência para o gráfico. E copiar essa lógica que fizemos. Vou remover 2 desses pinos. Colocar para as opções ser 0 e 180. E random entre as opções 0 e 1. Só conectar. E vamos compilar para ver. Certinho, nem consigo perceber a repetição na grama.
E é só ajustar a altura do piso como quiser também. Agora vamos adicionar umas árvores para a nossa floresta. Irei fazer o seguinte, vou colocar primeiro as árvores menores. Vou selecionar essa e nomear de Small Tree. Colocar aqui do lado no solo. Agora vou duplicar aqui para o lado e selecionar outro arbusto menor assim. Vou apenas copiar e colocar do outro lado. Pronto, agora podemos randomizar essas árvores pequenas. Vou selecionar todas as referências e jogar para dentro da função. Da mesma forma, vou fazer uma lista com MakeArray, conectar tudo e utilizar um ForEachLoop. Primeiro vou randomizar o mesh, buscar por setStaticMesh, select e colocar as três opções que tenho aqui. E o random de 0 a 2. Agora vamos randomizar o transform. Buscar por setRelativeTransform. Vou dividir a estrutura. E para a localização vou pegar a localização atual com getRelativeLocation. E aplicar um offset aleatório. Vou adicionar esse vetor a um valor, dividir para ser apenas no x e colocar para ser o intervalo aleatório entre menos 250 a 250, que dá justamente o comprimento do piso. Para a rotação será apenas no yaw, de 0 a 360. E na escala de 0.6 a 1.2. Pronto, vou só deixar comentado e conectar a sequência. Vamos compilar para ver. Certinho, está randomizando e dentro do espaço do piso. Só ajustar os valores e mexe como quiser. Agora vamos fazer o mesmo para as árvores. Vou duplicar essa menor para o lado, nomear e selecionar uma árvore. Vou duplicando e colocar 3 de cada lado, com esse espaçamento no Y. Pronto, agora vou randomizar da mesma forma. Fazer uma lista com MakeArray, ForEachLoop e copiar toda essa lógica aqui de cima. Para as opções de árvore, tenho várias. Vou colocar todas. E randomizar de 0 a 6. E para o transform podemos manter os mesmos valores. Qualquer coisa é só ajustar o que quiser. Vou conectar, comentar e compilar para ver. Agora sim, mais um layer de vegetação. Vamos finalizar. Temos uma árvore maior ainda. Vou duplicar, nomear para Large Tree. Temos 4 opções. Vou colocar uma na esquerda e outra na direita. A ideia é criar essa escadinha com árvores. Vou aproveitar e além dessa árvore, vou adicionar uma montanha. Algum mesh para ficar de background. Vou colocar na ponta e ajustar o tamanho. Colocar dos dois lados.
Pronto, agora podemos pegar esses 4 assets de background e randomizar também. Primeiro as árvores, que tem 4 tipos. Vou copiar todo esse código. Conectar. E aqui no Select, adicionar mais um pino e aplicar as opções que tiver. Randomizar de 0 a 3 e pronto. Só comentar. E conectar. E para as montanhas vou copiar o código. Conectar. No Select vou colocar as opções e randomizar de 0 a 1. Para a localização não precisamos randomizar, então vou deletar e conectar a localização diretamente. Para a escala vou colocar de 0.3 a 0.5, que é o tamanho do meu mesh. Pronto, agora é só comentar. Conectar na sequência e compilar para ver. Ao ficar compilando, podemos ver os tipos de variações. Vou só descer o nível do piso que esqueci. E checar para ver se não tem árvores flutuando. Vamos ver. Agora sim, praticamente impossível ter um piso igual ao outro. E facilmente você consegue ajustar a localização aqui e adicionar mais meshes e mais variação, apenas inserindo na lista do array. Ficou um layout bem legal, espero que tenha gostado da ideia. Dessa forma podemos criar diversas opções de ambientes. Gostaria de ver sua ideia ao implementar esse sistema no seu projeto. Uma dica rápida para otimização é remover as colisões do meshes do ambiente e remover as sombras da vegetação, principalmente da grama e das árvores distantes. Só ir testando e monitorando. Nas próximas aulas de Level Design, continuaremos aprimorando esse ambiente de forma dinâmica. Acompanhe. Ainda precisamos mudar muita coisa, os obstáculos, esse pop-up da floresta lá na frente, o céu e muito mais. Mas espero que tenha dado para entender a lógica aplicada nesse sistema. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu!